Direto do plenário com imagens dos apresentador ministros vira-se para o nesse telão. momento, como acontece nas sessões presenciais, se dirigindo aos respectivos lugares para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Como você já sabe, acompanhando ao vivo direto do plenário, essa situação nós não acompanhávamos durante o período das sessões por meio digital e desde que retornamos já agora ao sistema tradicional e presencial, nós temos a possibilidade de acompanhar essa entrada. Conversação ao vivo direto do plenário. Muito boa tarde, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente. Boa tarde, ministro decano Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski. Abre a sessão no plenário físico do STF o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Toffoli, ministro Alberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, todos os ministros em plenário. E o nosso vice-procurador Humberto Jacques, presente também. Vamos dar início à sexta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 10 de março de 2022. Presidência do senhor ministro Também Luiz no Fux, plenário físico do STF, de pé, à esquerda do ministro-presidente, Carmen Lília Lewandowski, Oliveira de Carmen Souza, Lúcia, assessora-chefe Rosa do Weber, plenário. Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mulher Mendonça. de pele branca, usa Ausente, maquiagem leve, cabelos aloirados, o senhor ministro Dias Toffoli. longos. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 32 minutos. Ao sendo fundo, lida parede e de aprovada mármore a ata clara. da sessão anterior. Não havendo objeção, eu considero aprovada a ata. Vamos iniciar os nossos trabalhos Na imagem, o plenário físico do STF. Todos os ministros. 625/2023, tema 661 da repercussão geral. Possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. Temos 96 processos sobrestados. Esse tema corresponde ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, número 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Temos aqui uma indicação de afirmação de suspeição de Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, que se confirma. Teremos, após o relatório, 4 sustentações orais de 15 minutos e, posteriormente, passaremos à votação. Então, concedo a palavra a Sua Excelência, o nosso decano, ministro Gilmar Mendes, para o relatório. Presidente, boa tarde a todos, senhoras ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, senhor vice-procurador-geral. À direita do ministro-presidente, ministro Gilmar Mendes. Trata-se de recurso extraordinário que impugna acórdão formalizado pelo STJ no HC 686, assim emendado. Comunicações telefônicas, sigilo, relatividade, inspirações ideológicas, conflito. Os ministros estão separados interpretações, por uma peça razoabilidade. Transparente de acrílico. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, admite-se, porém, a interceptação nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Foi por meio da Lei 9296, de 96, que o legislador regulamentou o texto constitucional. É explícito o texto infraconstitucional e bem explícito em 2 pontos. Primeiro, quanto ao prazo de 15 dias, segundo, quanto à renovação. Renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. 3. Inexistindo na Lei 9296 previsão de renovações sucessivas, não há como admiti-las. Já que não é absoluto sigilo, a relatividade implica o conflito entre normas de diversas inspirações ideológicas. Em caso que tal, o conflito aparente resolve-se semelhantemente a outros a favor da liberdade, da intimidade, da vida privada, etc. É que estritamente se interpretam as disposições que restringem a liberdade humana, Maximiliano. Se não de 30 dias, embora seja exatamente esse, com efeito, o prazo da lei, que sejam, então, os 60 dias do estado de defesa, Constituição, artigo 136, parágrafo 2º, ou razoável prazo, desde que, é claro, na última hipótese, haja decisão exaustivamente fundamentada.
Há, neste caso, se não explícita ou implícita violação do artigo 5º da Lei 9296, evidente violação do princípio da razoabilidade. Ordem concedida a fim de se reputar ilícita a prova resultante de tantos e tantos dias de interceptação das comunicações telefônicas, devendo os autos retornar às mãos do juiz ordinário para determinações de direito. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados, conforme a ementa abaixo transcrita. Comunicações telefônicas, interceptação, embargos de declaração, prova, decisão, efeitos, restrição, direito à segurança da sociedade, questões constitucionais. Já que se reputou ilícita a prova, resultante de tantos e tantos dias de interceptação, reputado foi toda a prova, a resultante de tantos. É a fruta ruim que arruína o cesto. Em tal aspecto, não foi, pois, obscuro o acórdão. A restrição de efeitos tem mais a ver com a declaração de inconstitucionalidade, daí a dificuldade. Julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para a interpretação telefônica. O acórdão, já que princípios como o da prospecção, segurança jurídica e instrumentalidade não haveriam mesmo de vir à baila. Se entre o valor da segurança e o da liberdade resolve-se o aparente conflito a favor da liberdade, entre outros. HC 44165 de 2006 e 95838 de 2008. Contraditória a tal propósito não foi o acórdão, porque não lhe foi indiferente o tema. Está no acórdão, nem menos, nem mais fiz no curso deste voto do que escrever sobre lei ordinária, a saber, determinar o sentido e o alcance de normas infraconstitucionais. Então, se referência houve aqui ou acolá a princípios de ordem constitucional, tal se verificou de forma indireta, mediata e reflexa, não de ordem direta, imediata e não reflexa. Caso em que não padece o acórdão nem de obscuridade a ser aclarada, nem de contradição a ser corrigida, nem de omissão a ser suprida. Embargos rejeitados. Em pauta, recurso extraordinário 625-263, Ministério Público Federal contra Isidoro Rosenblum Tosman e outro. Além da existência para o relatório, geral ministro da matéria, Gilmar o Mendes. acordo recorrido violou os artigos 5º, 93.9 e 136, parágrafo 2º da Constituição. Aduz que foi realizada uma ampla investigação conhecida como o caso Sundown, perante os juízes da 2ª Vara Criminal da Seção Judiciária Federal do Paraná, por meio de interceptações telefônicas que duraram cerca de 2 anos, pela prática de diversos crimes graves, entre eles delitos contra o sistema financeiro nacional, corrupção, descaminho, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. E resignados, os investigados Isidoro Rosenblum Tosman e Rolando Rosenblum Elper impetraram habeas corpus no STJ, postulando o reconhecimento da nulidade ab initio do processo penal 2006 70 0001 9980, em razão de suposta ilicitude na duração de interceptações telefônicas realizadas com prazo superior a 30 dias e de alegada falta de fundamentação das decisões judiciais que as determinaram. Diante disso, a 6ª turma do STJ, por unanimidade de votos, reconheceu a ilicitude das interceptações telefônicas decorrentes das sucessivas renovações e concedeu a ordem a fim de se reputar ilícita a prova resultante de tantos e tantos dias de interceptação de comunicações telefônicas, devendo os autos retornar às mãos do juiz originário para determinações de direito. Sustenta o recorrente que a decisão concessiva da ordem afrontou o artigo 136, parágrafo 2º da Constituição, ao limitar a interceptação telefônica a determinado período, com base essencialmente no princípio da razoabilidade, assim como no princípio da vedação da proteção deficiente e no direito fundamental da sociedade e do Estado à segurança. Afirma também que o aresto combatido violou direta e imediatamente o princípio da fundamentação das decisões judiciais previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, uma vez que as prorrogações foram devidamente justificadas nas instâncias ordinárias. Aduz ainda que a decisão guerreada, além de ter sido alvo de diversas manchetes em jornais e sites do país, abriu espaço para a invalidação de centenas de operações policiais levadas a cabo
em torno de organizações criminosas e de delitos complexos por ela perpetrados em todo o território brasileiro, nas quais as interceptações duraram mais. Quem fala é o ministro Gilmar Mendes, relator do feito. Além disso, ressalta que esta corte já teve contato com o caso Sandão, quando concedeu parcialmente no HC 90, na pauta recurso extraordinário 625-263, julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. Isidoro Rosenblum Trossmann e Rolando Rosenblum Elper fugiram para o Uruguai, seu país de origem, onde permanecem em razão da negativa de extradição. Ademais, salienta o recorrente que o caso Sandão engloba várias ações e investigações criminais contra o grupo empresarial Sandão, que, como restou constatado, desenvolvia atividades de constituição de empresas de fachada em nome de pessoas inexistentes ou de interpostas pessoas. Tais empresas de fachada ficavam encarregadas de realizar importações subfaturadas de mercadorias, bem como diversos pagamentos no exterior, servindo-se de transferências internacionais informais no âmbito do mercado negro do câmbio brasileiro para a prática de crimes de evasão de divisas. Destaca ainda que contra os acusados existem, além de mais de 40 procedimentos investigatórios, diversas condenações decorrentes do monitoramento telefônico realizado no curso da investigação, objeto do presente apelo extremo. Informa que, somando-se as penas aplicadas em 3 sentenças condenatórias já proferidas contra os pacientes, as sanções privativas de liberdade ultrapassam 40 anos de reclusão para cada um, e as multas penais somadas superam um montante de 50 milhões de reais. Finalmente, pugna o recorrente pela desconstituição do acordo recorrido e o reconhecimento da validade da interceptação telefônica realizada e o uso da prova dela decorrente. Em contrarrazões, os recorridos sustentam a inexistência de repercussão geral da questão, bem como a impossibilidade de reexame da matéria fático-probatória e a ausência de ofensa direta aos dispositivos constitucionais. O Tribunal negou o trânsito ao recurso extraordinário. Julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para a interceptação telefônica. Recurso extraordinário 625-263. Ministério Público Federal contra Isidoro Rosenblum Trossmann e outros. 2765 da relatoria do ministro Eros Grau, ao qual foi dado provimento para a subida imediata do presente apelo extremo. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral opinou pelo provimento do recurso, nestes termos. Faz-se necessário reconhecer que, não obstante a duração das interceptações telefônicas tenha extrapolado o prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15, previsto no artigo 5º da Lei 9296, tais prorrogações foram devidamente fundamentadas pelo juiz de primeiro grau diante da complexidade da causa e da imprescindibilidade da medida para apuração dos fatos, tal como determina o artigo 2º, inciso 2, e o artigo 5º da Lei 9296 de 96. Portanto, ao concluir pela falta de fundamentação para as prorrogações, o egrégio STJ de fato ofendeu o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal quanto ao seu significado e alcance. Além disso, o fundamento de que não poderia haver prorrogação além do prazo de 30 dias previsto no artigo 5º da referida Lei 9296 também deve ser afastado. A interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos. Tratando-se, como no presente caso, de crimes complexos envolvendo organização criminosa bem estruturada, composta de vários integrantes que se dedicavam à prática de inúmeros crimes, não se pode considerar razoável a imposição de um prazo perentório de 15 dias, prorrogável por mais 15, para a duração de toda e qualquer escuta telefônica, independentemente do contexto fático que envolve os delitos em apuração. E prossegue a Procuradoria. Diante desse quadro processual, após exaustivas investigações e evidenciada a necessidade das escutas telefônicas para a produção de prova em face dos fortes indícios de cometimento de crimes pelos recorridos, não há como afastar a relevância da ilicitude deste instrumento de investigação, autorizado judicialmente e com observância das exigências contidas na Lei 9296, de 96. O afastamento das garantias da intimidade e da inviolabilidade das comunicações, nestas circunstâncias, encontra impacto no princípio constitucional da razoabilidade.
No ponto, aliás, como bem registram as razões, prossegue a Procuradoria, mostra-se igualmente violado o princípio da vedação da proteção deficiente, decorrente do princípio da razoabilidade, segundo o qual faz-se necessário considerar como direito fundamental não apenas o direito do réu, mas também o direito de segurança dos indivíduos e o direito penal do Estado, uma vez que tal ramo do direito tutela as mais básicas e fundamentais garantias das pessoas e da coletividade. Artigo 5º. O deferimento do HC de origem pelo relator ministro Nilson Naves, com as consequências decorrentes de fato, viola o princípio da proteção deficiente. A repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo plenário virtual desta Corte, tema 661. A ementa restou assim transcrita. Processo penal, interceptação telefônica, aplicação de violação aos artigos 5º, 93, inciso 9 e 136, parágrafo 2º da Constituição. Artigo 5º da Lei 9296, discussão sobre a constitucionalidade de sucessivas renovações da medida, alegação de complexidade da investigação, princípio da razoabilidade, relevância social, econômica e jurídica da matéria, repercussão geral reconhecida. Ex-presidente, o relatório. Ministro Gilmar Mendes, passo agora a palavra à Sua Excelência, o Vice-Procurador-Geral da República, doutor Humberto. Excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF. Muito obrigado. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Estamos a julgar, em repercussão geral de recurso extraordinário, a reflexão no sistema jurídico brasileiro sobre a possibilidade de prorrogações de escutas telefônicas autorizadas judicialmente, sobre a existência ou não de um limite... Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República. À direita do ministro-presidente. A impor a impossibilidade da duração dessas escutas. A perspectiva constitucional do problema envolve o princípio da proporcionalidade e o devido processo legal, a discussão sobre a proibição da proteção deficiente e julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para a interceptação telefônica. Recurso extraordinário 625-263. Várias vezes. Relator é o ministro Gilmar Mendes. O que há de especial neste caso é que não há dúvida, e qualquer profissional do direito que tenha lidado com processo penal e escutas telefônicas, sabe o quanto é constrangedora uma escuta telefônica. É extremamente violento, não só para quem é escutado, mas para quem acompanha as escutas e examina aquilo, a invasão na esfera da intimidade das pessoas. Mas isto pode ser um mal menor ou um mal necessário. Essa é a questão da proporcionalidade no movimento do processo penal. Há de ser proporcional, razoável e ponderado este ingresso. E é claro que aqueles que talvez não tenham familiaridade com isso possam imaginar que escuta telefônica é um procedimento voltado contra pessoas inocentes que, sem saber, poderão se estar autoacusando numa escuta, e essas pessoas inocentes serão vasculhadas por um aparelho repressor que é absolutamente tendencioso na escuta e que busca distorcer tudo aquilo que as pessoas falam nas suas comunicações, e essa máquina perversa se dirige num viés de confirmação dos seus preconceitos contra esta pessoa inocente, buscando, assim, legitimar toda a perversidade praticada por agentes do Estado na escuta telefônica. Esse desenho diabólico da escuta telefônica, eu não diria diabólico, George Orwell, é 1984. É uma transposição disso que nós tendemos a imaginar que o Estado brasileiro, ou que o Estado possa fazer em escutas telefônicas. Felizmente, temos um processo penal avançado, uma democracia madura e um devido processo legal civilizado neste país. O que temos, pelos rigores da lei,
e pelo sistema acusatório, com o juiz, promotor, o sistema policial operando em interdependência e separação de poderes, é um absoluto regrado sistema de ingresso na privacidade telefônica das pessoas. De início, só se faz uma escuta telefônica quando temos um agente criminoso com fortíssimos indícios a seu respeito. Em segundo lugar, ele já foi investigado por todos os vários meios possíveis. Não se começa com escuta telefônica, não se faz da invasão da intimidade o ponto de largada da persecução ou da investigação. Isto é, último arrasto. O serviço feito com uma fidelidade à lei e à justiça é o serviço na escuta de se verificar a busca Quem fala é de Humberto verdade, Jacos de Medeiros, vice-procurador-geral da República. De hipóteses criminais fortes. É um esforço para se confirmar suspeitas firmes já existentes. O viés não é o viés de confirmação. Todo profissional que lida com isso trabalha com um viés de infirmação. Tudo que se vê numa escuta telefônica é o tempo todo pelos profissionais do Estado infirmado. Isso tem outro sentido, isso tem outra significação. Não se vai e não se entra nesse campo para confirmar intuições. Ao contrário, o esforço racional do Estado nas escutas é um viés de infirmação, sem qualquer compromisso com o erro. Tempo tivesse, lhes contaria os erros que já vi em persecuções penais, infirmados graças a escutas telefônicas. Dito isso, é muito importante que não confundamos a escuta telefônica com o processo investigatório venturoso, a Fishing Expedition. Fazer Fishing Expedition em uma escuta telefônica não é o problema da escuta telefônica. É um problema de Fishing Expedition. Não confundamos uma prática equivocada com um veículo adequado. Na pauta, recurso extraordinário 625-263, MPF contra Isidoro Rosenblum Trosman e outro. Com procurar, em uma escuta telefônica, algo para ser achado. Isto é banido. A outra coisa é absolutamente regular e proporcional e adequado. Então, não estamos falando em uma sociedade democrática, em um devido processo legal, de direito penal do inimigo, de direito processual do inimigo. Estamos aqui com a palavra o excelentíssimo senhor Humberto Jacos de Medeiros, vice-procurador-geral da República. Uma escuta telefônica dure mais do que 30 ou 60 dias, como pretendem a imagem homem de pele clara, cabelos grisalhos, rosto arredondado. Usa um terno preto, camisa branca, gravata preta com bolas brancas. Veste uma toga preta sobre os ombros. Do Estado em segundo plano, parte da bandeira do Brasil. Ao fundo, que ele não seja parede de mármore claro. Que abdique do seu dever de pronta resposta. Imaginemos o que é o Estado ter que perseguir a máfia com o direito de uma bala de prata de 30 dias ou 60 dias de escuta. O que é isso, senão uma renúncia ao dever do Estado de proteger a sua sociedade? Façamos isso no Brasil e digamos que este é um país onde escutas telefônicas não podem durar mais de 60 dias e teremos criado um paraíso para a criminalidade. Instalemos-nos nesse país, porque nesse país o Estado só pode dar um único tiro, de 60 dias. Mais ainda, esta duração alongada de uma escuta telefônica é também em favor da defesa. É a quantidade de escutas, é a duração das escutas que permite que não só a acusação, mas que também a defesa possa produzir argumentos em favor dos réus. Isso não estamos a tratar aqui de uma ferramenta de acusação, mas uma ferramenta de confirmação, de verificação e de verdade processual. É proporcional? Sim, é proporcional. A lei diz que crimes podem ser, que penas permitem esse tipo de invasão. Mas mais ainda, deve ser algo contemporâneo. Ninguém está falando e ninguém faz uma escuta telefônica para apurar se
alguém há 10 anos atrás, 5 anos atrás, estava ou não participando de um homicídio pretérito. Não é isso. Não se está a instigar a vida e a intimidade de alguém para descobrir um fato velho. Geralmente, preponderantemente, são fatos correntes. Muitos desses casos são crimes permanentes. Muitos desses casos são crimes em estado de flagrância, crimes em fiere, crimes acontecendo. Mas não importa quanto tempo funcione essa organização de tráfico de drogas, ela só poderá ser escutada 30 dias. Por mais que nas escutas vamos descobrindo novas operações, novos desembarques, novos agentes, e a teia vai crescendo. Como podemos capturar uma teia criminosa, uma organização com várias ramificações, numa limitação, numa impossibilidade a priori que não está na lei e nenhuma lei? Não está na lei espanhola, não está na lei portuguesa, não está na lei inglesa, não está na lei americana. Porque, óbvio, nenhum Estado renuncia ao seu dever de ação. Como trabalharmos com terrorismo, com um sequestro que se alonga? Não podemos mais. É óbvio, senhores ministros, é óbvio que tudo isso se passa com controle jurisdicional. E todas essas prorrogações são fundamentadas, são meditadas, são vistas, são examinadas. Este caso, em particular, estamos a discutir uma tese, mas eu gostaria de frisar, este caso, muito bem, o relatório excelente do ministro Gilmar, desafia a proporcionalidade. Por quê? Porque quando olhamos o total de pessoas denunciadas e o total de crimes denunciados, ok, o número de 2 anos de escuta assusta. Faz-me lembrar o ministro Teori, saudoso ministro Teori, dizendo, puxamos uma pena e veio uma galinha. Mas não, só tínhamos 30 dias e 60 para investigar a galinha, não se pode mais ir, só se pode ir a pena. Descobrimos uma galinha, mas gastamos a bala de prata. Este caso redundou em 245 crimes. As denúncias, o conjunto de denúncias, não vou discutir a cifra milionária, não vou discutir a fuga, mas do caso eu gostaria de frisar, 245 crimes em 2 anos de escutas. Se formos dividir proporcionalmente, é uma escuta para cada 3 dias. Ou melhor dizendo, é um crime para cada 3 dias. Então, é de uma eficiência o sistema aqui. Por quê? Fizemos 700 dias de escuta e 245 crimes. Significa que cada crime teria custado 3 dias de escuta. Não se está falando de um crime de fato único, de uma pessoa única acontecido no passado. Então, a proporcionalidade matemática, a meu ver, se evidencia aqui, porque demonstra que estávamos diante de uma organização criminosa de grande porte, milionária, com corrupção de servidores públicos, desafiando o Estado. Na pauta, recurso extraordinário 625-263, MPF contra Isidoro Rosenblum-Trosman e outro. Se o Estado, ao reagir a esse aparelho criminoso, a essa indústria criminosa, está, por uma interpretação literal distorcida, proibido de fazer prorrogações nas escutas. Insisto, a liberdade de ir e vir, muito mais sagrada do que a intimidade, comporta a prisão preventiva, comporta a prisão cautelar, a prisão o processo penal aceita. Porque a escuta, que é muito menos, vai ter uma disciplina mais rígida do que as prisões. E digamos mais, no plano da proporcionalidade e da resposta adequada. O sistema processual penal admite que qualquer do povo expresse uma ordem de prisão em flagrante. O que é isso, senão a exata explicitação da resposta proporcional? Ninguém pode se arvorar de função de papel do Estado, mas a prisão em flagrante, o Código diz, qualquer do povo faça. Isso é a pronta resposta do Estado à criminalidade. Mas aqui corremos o risco, por uma leitura gramatical. Com a palavra, Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República. Uma conjunção como um numeral e imaginar que, uma vez comprovada, é apenas uma vez a possibilidade da prorrogação. Não é isso que entende o Ministério Público. Entende o Ministério Público que o sistema nosso
de controle sobre julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo da autorização judicial para a interceptação telefônica. E não merece desconfiança no sistema jurídico brasileiro os juízes. Não há por que duvidarmos da honestidade de juízes, promotores e delegados no zelo pela intimidade nas comunicações. Proporcional é aquilo, ser proporcional é responder imediatamente e na exata proporção da agressão. Organizações criminosas, crimes permanentes, crimes em flagrante, crimes contemporâneos, não podem ser deles, não se pode declinar da escuta como um meio eficiente, se outro não houver, para que o Estado possa responsabilizar os faltosos. Não é possível que uma sociedade se sinta segura se o seu Estado, se o seu aparelho de segurança está impedido de fazer escutas em fatos que progridem, em fatos que evoluem, em revelações criminosas que são feitas ao curso da investigação, malgrado tenha um delegado, um sistema de justiça, um Ministério Público e um juiz, os três, se debruçando responsavelmente sobre isso, com a tarefa de produzir verdade, não com a tarefa de produzir perseguição. Não estamos no estado de George Orwell. Não estamos no estado absoluto. E declinarmos aqui, encerrarmos, tirarmos da Constituição essa proibição que ela não contém, é retirarmos do Estado o seu dever para com a confiança na paz social e no cumprimento das leis que o direito penal e a vida em sociedade exige e requer. Por isso entende o Ministério Público que deva ser... Meu tempo encerra, que deva ser compreendida por essa Corte a possibilidade de que as autoridades judiciais possam prorrogar as escutas telefônicas de modo fundamentado, não sendo a gravidade do caso e a densidade da organização criminosa e a continuidade do crime um fator preponderante e não apenas um mero fator temporal. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Agradeço a sua excelência, vice-procurador-geral da República, e agora convido para assumir a tribuna Dr. Rolando Rosenblum. Vista do plenário físico do STF ao centro, o ministro-presidente. Sua Excelência, o ministro Luiz Fux. Representado neste momento pelo Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, que presencialmente fará a sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhoras ministras, senhores ministros, doutor procurador, vice-procurador-geral, meus colegas de causa, funcionários da casa. Quero primeiro registrar a certa emoção de voltar a essa tribuna. O advogado está de pé na tribuna. E também, excelências, registrar o excelente ao fundo, parte da trabalho plateia, poltronas vazias. O Judicionário Brasileiro de Advocacia rende as homenagens devidas, porque, tirando aquela sustentação encartada que eu tenho dúvida da constitucionalidade, tudo mais foi realmente absolutamente perfeito dentro da possibilidade. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário. Eu ouvi com atenção a sustentação do doutor Procurador-Geral e muita coisa com ela eu concordo. Na imagem, homem de pele branca, cabelos agrisalhados, barba grisalha, veste terno preto, blusa branca e gravata listrada. Com 4 réus. E usa também uma beca preta. Ouvi falar de 400 réus, de vários Antônio crimes, Carlos de Almeida Castro, aqui para sustentação se oral. trata de um processo onde houve, senhor relator, uma escuta telefônica em telefone fixo. Naquela época o telefone era fixo. Imagina que estava sendo ouvido a filha, a neta, todas as pessoas da casa por 2 anos, 1 mês e 12 dias. Essa é a razoabilidade que se pretende falar nesse processo. Veja bem, Sua Excelência Presidente. Na pauta, recurso extraordinário 625-263, julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. Da razoabilidade e da fundamentação a cada caso. O interessante, ministro Alexandre, é que, nesse caso, a Procuradoria cita no recurso extraordinário o mesmo processo que nós citamos nas contrarrazões, ministro. Eu tive a honra de sustentar aqui desta tribuna o inquérito 2424, onde há um diálogo, para mim, fundamental para isso, quando o ministro Peluso diz das várias vezes que renovou, e a ministra Carmenucci, com a perspicácia que lhe é a característica dela, faz uma observação como é que tinha sido essa renovação. E o ministro Peluso fala uma coisa que serve para nós, ministro Castro.
A tribuna tem uma proteção transparente em acrílico. Eu observei os relatórios continham suficientemente matéria para ser renovado. Havia um pedido fundamentado, ministro Gilmar. E eu fundamentei como se fosse nova decisão. É isso que nós defendemos. Não defendemos a impossibilidade, evidentemente, em casos mais complexos, de que tem que ser 30 mais 30, nem 60. Na realidade, o absurdo que se faz aqui é que houve uma interceptação telefônica de telefones fixos por 2 anos, 1 mês, 12 dias e mais. Aqui há um caso muito interessante, talvez único, porque era o hoje candidato Moro, o juiz, e o hoje candidato Dallagnol, o procurador. Eram os dois, hoje bastante conhecidos. E é interessante que no livro do Dallagnol, ele tem uma passagem que ele reconhece esse caso, eu tive a honra de colocar nos memoriais de Vossa Excelência, que nesse caso específico que está sendo julgado hoje por Vossas Excelências, o primeiro diálogo estranho não era nem motivo para mim, no meu ponto de vista, para ser o fundamento para fazer uma interceptação telefônica, foi 1 ano e 4 meses depois. É impressionante este caso, é paradigmático, porque a polícia dizia, e várias vezes está nos memoriais, a polícia dizia que não tinha crime. A forma com que eles fizeram, doutor procurador, é algo espantoso. Eles pediram a primeira interceptação de números sem citar nome de pessoas, de números de telefone fixo, de um escritório de advocacia. O primeiro interceptado aqui foi um escritório de advocacia. E aí vinha o ministro Toffoli, os relatórios que diziam, parece-me que todas as conversas dizem respeito ao trabalho dos advogados. Mas era pedido a renovação e era concedida a renovação. 1 ano e 4 meses sem que surgisse algo, na visão do doutor Dallagnol, estranho. Por quê? Porque os policiais falaram, olha, parece-me que aqui agora tem que chamar o pessoal da Receita, que estão tratando de casos diferentes de alfândega, e nós não entendemos isso. Olha que coisa inacreditável. Todo mundo sendo escutado, inclusive o pai do Rolando, que também será defendido aqui em seguida, ele entra porque o número dele é citado num determinado processo, numa determinada escuta, e sem nenhuma fundamentação acrescentava o outro número. Não tinha um pedido especificamente para cada um daqueles números que eram acrescentados, não. Essa é a realidade fática. Além do que, o processo que foi anulado é um processo de 4 réus. 4 réus. Esse julgamento, à época, foi um julgamento que realmente chamou muita atenção. Por quê? Porque, à época, ministro-presidente, é claro, nós acompanhamos a jurisprudência do tribunal, que é a obrigação do advogado. Naquela época, nós discutimos o cumprimento do ministro Nilson Alves, relator, que deu um voto belíssimo, ele dizia que realmente, se não fosse 30 mais 30, poderia ser 60. O ministro Galotti se fixou e depois foi o voto vencedor da absoluta falta de fundamentação. Para a sustentação oral, doutor Antônio Carlos. São os policiais dizendo que não tem nenhum indício. E o doutor procurador insistindo em renovar, e o doutor juiz insistindo em determinar que fosse feita a renovação. Julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas no prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. Recurso extraordinário 625-263. Nós temos 2 anos, olha a razoabilidade, 2 anos, 1 mês e 12 dias para então deflagrar a operação. Sendo que, repito, porque eu fiquei impressionado com essa afirmação no livro que eu trouxe a Vossa Excelência, que o próprio procurador, hoje candidato a deputado federal, fez questão de frisar que só descobriu a primeira conversa estranha através de um auditor federal, porque os policiais não tinham visto nada porque não entendiam daquela área. Olha, talvez eu desconheça um caso de tanta invasão à privacidade como esse. Eu tenho sérias dúvidas se me grampearem durante 2 anos o que poderá acontecer comigo. 2 anos, 1 mês e 12 dias. A família inteira. Inclusive, é impressionante nesse caso que, por exemplo, a esposa, que nunca foi denunciada em nada, foi grampeada e no relatório falava, olha, é uma senhora que fala espanhol, que não fala absolutamente nada relacionado a nenhum dos crimes, dos objetos da investigação, mas continuava a investigação.
o doutor Isidoro, pai do Rolando, que hoje eu defendo aqui com muita honra, é citado e é trazido para dentro da investigação sem nenhum tipo de fundamentação. Então, excelências, eu quero deixar absolutamente claro, doutor vice-procurador, a defesa não sustenta, acompanhou rigorosamente a evolução do caso no Supremo, conhece o primeiro habeas corpus 83.515 do Rio Grande do Sul, do ministro Jobim, foi quando se sustentou a tese absolutamente correta e razoável. É um erro imaginar que a defesa quer impedir as investigações. Nós queremos o devido processo legal, a Constituição, a razoabilidade e, principalmente, o direito à privacidade preservado por essa casa. É essa casa que vai dizer em forma definitiva. Esse acordo, que é um acordo que eu faço as minhas homenagens ao Superior Tribunal de Justiça, porque à época, ministro Toffoli, veja como isso é importante, ministra Carmen Lúcia, à época, as interceptações telefônicas era a única forma que parte do Ministério Público, eu rendo as minhas homenagens, não estou dizendo que é o Ministério Público como um todo, e parte dos juízes usavam para fazer a investigação. Este processo teve uma importância fundamental. Por quê? Porque deu uma baliza. Esses mesmos senhores que já trabalhavam juntos, sob a coordenação desse ex-juiz, à época, foram que fizeram a Lava Jato. Na Lava Jato, nós não vimos interceptações telefônicas de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses. Ao que me lembro, tinha interceptações telefônicas de 60 dias, de 50 dias, como deve ser. E por que houve parou esse ímpeto investigatório invasivo? Provavelmente por causa desse processo, que é fundamental que ele seja mantido na sua inteireza, o acordo. O que nós pedimos aqui, ministra, com todo o respeito, é que se mantenha o acordo, porque o acordo foi absolutamente fiel aos fatos, disse o que tinha que dizer. Não há fundamentação. Há, no caso concreto, um prazo excessivo, era um processo com 4 réus, repito. 4 réus, eram 5, um deles não foi recebido a denúncia. Então, nós pretendemos manter a justiça da casa, que, no meu ponto de vista, evoluiu bem com aquele primeiro habeas corpus do ministro Jobim, que é claro, se há questões complexas, não pode se ficar em 60 dias. A defesa quer deixar isso absolutamente claro, ministro relator. Agora, caso a caso, há que se analisar. Em primeiro ponto, sem fundamentação, 1 ano e 4 meses sem suspeita, é uma interceptação criminosa. É uma interceptação que deveria ter tomado a responsabilidade de saber por que isso durou tanto tempo. Esse era o principal caso do Paraná à época. Este caso, Sandal, era o grande caso do Paraná à época. Tornou-se pequeno para esses atores que, infelizmente, estão voltando a falar neles por causa da gigantesca Operação Lava Jato. Mas eu quero dizer, Excelência Presidente, que este caso impediu que fosse feita essa proliferação invasiva na privacidade das pessoas. Penso eu. Não posso provar porque eu só tenho a impressão desse caso, porque eu acompanhei todos os outros demais e não vi, realmente não vi, nenhum caso com 2 meses, 3 meses, 5 meses. 2 anos, nunca vi. Nem em outro processo qualquer. No entanto, nós tivemos, infelizmente, e aí eu falo, ministro André, uma troca de forma de investigação. Passou a ser, então, a investigação passou a ser baseada nas delações premiadas. E nós vimos a dificuldade que foi, como é que se deram as delações premiadas no país. Eu me lembro de uma frase do ministro Supremo Tribunal falando: nós temos um encontro marcado com as prisões preventivas alongadas e com as delações premiadas, e as delações premiadas hoje só existem porque este tribunal colocou os limites. Este tribunal foi dizer o que tinha que ser dito, que a palavra do delator não serve necessariamente para condenar, depois não servia sequer para receber a denúncia. Tudo isso veio do pensamento desse tribunal como um todo, que preserva a Constituição. É o que nós queremos fazer, mutatis mutandis, para este caso específico de interceptação telefônica, que até então era a única maneira, praticamente a única maneira, de fazer a investigação. Queremos uma investigação que seja mais efetiva? Claro que sim. A advocacia faz parte da sociedade como um todo. Porém, neste caso concreto, não é possível imaginar o cumprimento do princípio constitucional da razoabilidade, sendo que houve uma claríssima ofensa a esse princípio ao fazer uma investigação por 2 anos, 1 mês e 12 dias. E mais do que isso, ministro presidente, esse diálogo precioso daquele
julgamento do 24. Eu, até a época, era advogado do ministro Medina, e dessa tribuna questionei que o ministro Peluso não tinha fundamentado adequadamente, mas isso não interessa. Eu perdi e rendo as minhas homenagens à corte. O que interessa é o que está escrito no acórdão. Num diálogo entre Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, que ela interpela educadamente, como evidentemente tem que ser, mas ela pede uma questão de ordem, e aí o ministro Peluso diz, aquilo serve para o caso concreto, o Ministério Público cita no recurso extraordinário esse acórdão, nós também citamos nas contrarrazões. O que nós queremos, o que é? Pode ser mais de 60 dias? Eu não vou nem fixar prazo, até porque não seria eu que fixaria, seria Vossas Excelências. Mas certamente, ministra Rosa, 2 anos, 1 mês e 12 dias é absolutamente inconstitucional. Não há hipótese de falar em razoabilidade com tal invasão numa família. Lembrando, e tem que lembrar que nós estamos tratando do caso concreto, não estamos tratando de pessoas, de processo criminal. Imagine que uma família inteira sendo vasculhada por todo esse tempo. E é interessante, porque esses 2 ex-juiz e ex-procurador foram aqueles que defenderam as 10 medidas que previa a hipótese de uso da prova ilícita. Até causou espécie à época, porque um projeto de direito queria mudar um preceito constitucional. Se fosse possível usar a prova ilícita, ainda que obtida de boa-fé, não sei qual é esse critério, aí sim poderia-se usar essa prova aqui. Mas o que se pede, Excelências, é que se negue o recurso extraordinário. Improvimento do recurso extraordinário. Com a fixação de uma tese que Vossas Excelências saberão trabalhar. Para que fique claro que ninguém é contrário à investigação. Ao contrário, todos nós somos favoráveis à investigação. A advocacia também é. O cidadão também é. Mas que fique claro que há que haver, ainda que se não fixe um limite, que é difícil fixar um limite porque é caso a caso, mas tem que haver razoabilidade. Tem que haver, principalmente, a fundamentação caso a caso. O debate da ministra Carmen Lúcia com o ministro Peluso é precioso por isso. Porque o Peluso fala, não, os relatórios têm que fundamentar, o pedido é um novo pedido e a fundamentação é um novo decreto de quebra. Então, isso é importantíssimo porque nós trouxemos aqui em vários Sustentação oral, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Nós trouxemos vários exemplos onde a própria polícia, nos primeiros meses, diz que não há absolutamente nada que se levasse a crer que havia a necessidade de investigação. Se pede exatamente que seja improvido o recurso extraordinário, mas com a fixação da tese, para preservar a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro. Agora convido para assumir... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Doutor José Carlos Cal Garcia Filho, que o fará presencialmente no tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, senhoras ministras, senhor ministro relator, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, meus colegas, servidores. É uma grande honra... Advogado de pé na tribuna, para a sustentação oral. Supremo Tribunal Federal, principalmente nesse princípio de retorno. Talvez seja um sinal de que nós possamos sair dessa tragédia... Ao fundo, parte da plateia, poltronas vazias. Tantos e tantos brasileiros. Tomara que esse seja um sinal positivo para o nosso futuro. Senhor presidente, com todo respeito, eu inicio com... Não poderia deixar de fazer com uma resposta ao doutor vice-procurador. Evidentemente, porque algumas informações que precisam ser passadas à Corte. Jamais houve 245 fatos investigados ou crimes denunciados. Não há esse número, senhor. Não há esse número. Falo como advogado da causa. Falo como advogado que atua nessa causa há mais de 15 anos. E tenho a certeza de trazer à Corte que esses números estão absolutamente equivocados. Rolando e Isidora não possuem uma única condenação definitiva com trânsito em julgado neste momento. O caso mais significativo que havia depois deste, que é objeto do habeas corpus, foi uma acusação de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, que demorou em curso perante o juízo da 2ª Vara Criminal 10 anos. Permaneceu concluso para a sentença, ministro Fachin, mais de 1 ano, até que o juiz da causa declinou da competência da causa
para que o processo fosse sentenciado pela juíza substituta, a doutora Gabriela Hart, que os absolveu. E não houve recurso por parte do Ministério Público Federal contra esta sentença, que se tornou definitiva. Portanto, Rolando e Isidoro não são os criminosos que há indicação no recurso do MPF. Não são máfia, não há organização criminosa, não são traficantes. A interceptação começa com um documento apócrifo da Receita Federal para investigação de crimes fiscais, em eventual ofensa, inclusive, a súmula vinculante número 24. Antes mesmo de haver processo administrativo fiscal em termos definitivos, ou seja, a investigação com o propósito de investigação de crimes fiscais. Em ofensa, a súmula vinculante número 24. Como o doutor Antônio Carlos disse, os impetrantes conheciam e conhecem a jurisprudência do Supremo. A inicial foi subscrita pelo professor César Bittencourt, por Juliano Breda, por Andrei Zenkner Schmidt, pelo Cacai, pela doutora Roberta Cristina de Castro Queiroz. Todos conheciam a jurisprudência do Supremo, que já estava assentada à época, a partir do HC 83.515, da relatoria do ministro Nelson Jobim. Também é interessante citar aqui o princípio da proteção deficiente, no momento em que a Constituição estabelece e prescreve o direito à inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, estabelece os limites, ou seja, poderá ser afastado levando em consideração a necessidade de instrução processual penal ou investigação criminal, mediante ordem judicial e nos termos em que a lei o fixar. E é tão importante a fixação da lei, ministra Carmen Lúcia, que no HC 75.545 da Lavra do Ministro Pertence, o Supremo Tribunal Federal declarou a invalidade de interceptações telefônicas porque não havia lei, não havia a manifestação do legislador ordinário estabelecendo quais seriam os limites. Os limites vieram. O artigo 2º estabelece, concretizando o dispositivo constitucional, estabelecendo mais uma vez, reforçando os limites dos limites, estabelece que não é possível a investigação, ou melhor, não será autorizada a interceptação telefônica se não houver indícios veementes de crimes, de autoria de crimes ou participação em crimes. Se os crimes não forem suficientemente graves, punidos com reclusão. E em qualquer hipótese, deverá ser determinado, verificado o estado da arte da investigação. É o parágrafo único do artigo 2º. E o artigo 5º estabelece a possibilidade das renovações. Portanto, doutor Humberto, no sentido de que Vossa Excelência sustentou, não se defere a interceptação telefônica para buscar crimes, para saber se há uma suspeita, mas se a defere para verificar, a partir de uma suspeita já identificada, a partir de uma investigação em curso. E é nesse sentido o HC 108.147 da Lavra de Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, que na segunda turma declarou a invalidade de uma interceptação que foi o primeiro ato de investigação. E, portanto, nós temos aqui a exata dimensão. A investigação como baliza, inclusive, da tese que se pode fixar na tarde de hoje. A jurisprudência do Supremo começa com o HC 83.515, que no seu item 3 fixa a necessária relação com os relatórios de inteligência da polícia, para que o juiz possa subsidiar a necessidade e a indispensabilidade, a possibilidade de decretar a interceptação telefônica em casos em que não é possível a investigação por outros meios. No no inquérito 2424, o Cacai já citou aqui exatamente o diálogo que foi feito pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Peluso, e também, salvo engano, o ministro Lewandowski, que havia chamado a atenção para esse fato, me lembro do julgamento. E no HC 116.166, ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência, a exemplo do ministro Teori Zavascki, também suscita a possibilidade da motivação per relationem. Né? Da motivação per relationem. E aqui estão os cuidados. A decisão do STJ, e eu peço, venha aqui,
para ler um trecho do acórdão, do voto do ministro Nilson Naves, para que não haja dúvidas. Como todos sabem, ministra Carmen Lúcia sabe melhor que todos, os mineiros veem o mundo com outros olhos, têm uma prosa diferenciada, e assim é o ministro Nilson Naves. Se não de 30 dias, embora seja exatamente esse com efeito o prazo de lei, por que não os 60 dias do Estado de Defesa, Constituição, artigo 136? Ou por que não razoável prazo? Desde que, é claro, neste caso, tenhamos exaustivamente fundamentada e aí não mesmo, fora dos prazos razoáveis. O que está em jogo aqui, no caso concreto, não é a singularidade da decisão, ministro Nunes Marques, mas é a singularidade do caso. E o Cacá chamou muito bem a atenção por conta dos relatórios da polícia, que, em vez de indicarem a permanência de crimes, fatos novos que indicavam a necessidade, a indispensabilidade do prosseguimento das escutas, os relatórios, essa base fática em que nós temos que ter confiança, doutor Humberto, nós temos sim que prestar confiança ao relatório da polícia, dizia o seguinte: terminal pertencente ao escritório de advocacia de Lauri e Jeremia, terminal pertencente ao escritório de advocacia Lauri e Thelma, terminal instalado na residência de Noemi Rosenblum, cujos diálogos captados não foram de utilidade até o presente. Terminal instalado na residência de Valmor Filipeto, assuntos de caráter estritamente pessoal. Terminal pertencente à empresa Justo Consultinger, problemas na captação do áudio. Terminal advogado consulta alguns papéis. Justus Consultinger, novamente, se repetiam esses relatórios. Na pauta recurso extraordinário 625-263, MPF contra Isidoro Rosenblum Trosman e outro. A disparidade entre o relatório e a motivação constante da decisão. E daí o perigo, se posso conferir alguma colaboração, a ideia de motivação, das renovações automáticas, da motivação per relazione, porque elas podem levar a um abismo. E por isso mesmo, parte da doutrina italiana as denomina de motivação suicida, que as leva para o abismo. No dia 10 de setembro, o relatório da polícia diz com todas as letras: os diálogos captados são, em sua grande maioria, referentes aos trâmites de desembaraço aduaneiro, expositor tira o óculos para ler. Legal, quanto à legislação de importação e exportação. Diante deste fato, esta equipe vem encontrando dificuldades em discernir se há práticas de ilícitos por trás das conversas captadas, vez que não dispõe de conhecimentos necessários para tal. A decisão do juiz, em vista dos indícios de ilícitos relatados nas folhas tais e tais, e das razões das autoridades policiais quanto aos pedidos de prorrogação, etc., etc., autoriza a renovação. Não há uma pena e não há uma galinha. A manifestação insuspeita do ex-procurador Deltan Dallagnol, na sua autobiografia, A Luta contra a Corrupção, diz que o primeiro indício de suspeita surgiu em agosto de 2005, novamente com auxílio de auditores da Receita Federal, inclusive o Dr. Roberto Leonel, que veio depois integrar a equipe da Força Tarefa da Lava Jato. Em agosto de 2005, julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial e, portanto, para a interceptação telefônica. Recurso extraordinário 625-263. A primeira suspeita. E isso não é razoável. Isso demonstra, efetivamente, a necessidade de se firmar uma tese de repercussão geral com ênfase nas escutas, ou melhor, com ênfase na motivação. Porque mais grave que afastar o sigilo das comunicações é justamente prorrogá-las por prazo indeterminado sem que haja um motivo justo, sem que haja a necessidade, sem que haja a indispensabilidade da medida. E aqui não. Jamais se sustenta retirar das forças de segurança os instrumentos de persecução penal. Jamais se sustenta contra o princípio da proteção deficiente, que não se aplica aqui. Porque, novamente, nós temos o princípio constitucional, melhor, nós temos a regra constitucional,
nós temos a prescrição do direito, os seus limites e todos os limites dos limites. Todo o instrumental necessário para que as forças de segurança possam investigar de acordo com o devido processo legal. E, por fim, em relação a Isidoro Rosenblum. Isidoro Rosenblum foi trazido a exemplo de tantas outras pessoas para dentro da investigação, porque o seu telefone, a exemplo do telefone de Noemi, foram citados, referidos por pessoas que estavam sendo interceptadas. E essa foi a fundamentação. Diante da referência aos números telefônicos utilizados por Isidoro e por Noemi, intercepta-se o telefone de Isidoro. Não havia a indicação em relação a Isidoro que, neste momento, se traduzia numa interceptação originária e não uma renovação, a necessária indicação de participação de autoria em infrações penais graves, punidas minimamente com reclusão. E em relação a ele, novamente, as renovações automáticas se mostram absolutamente ilegais, porque remetem obrigatoriamente, como dito, para um abismo, uma ausência de suspeita, uma ausência de indícios de prática de crimes em relação a Isidoro. Portanto, senhores ministros, senhoras ministras, a título de conclusão... Julgamento sobre se é constitucional a possibilidade de prorrogações suscetíveis do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica. E deve ser citada, ou melhor, sedimentada, na linha dos precedentes que já vêm sendo adotados pelo Supremo Tribunal Federal, que já tem entendimento pacificado. Porém, levando em consideração as características do caso concreto, é necessário dizer que o acórdão está em plena linha de convergência com a jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal. E apenas um rápido comentário em relação a alguns aspectos. Ministro Gilmar Mendes, se Vossa Excelência me pedir parafrasear a sua doutrina, nós temos aqui um recurso extraordinário, ministro presidente, em habeas corpus. Habeas corpus que foi impetrado com vasta prova documental pré-constituída, como deve ser em toda ação mandamental, e que foi examinada com minúcias, tanto pelo ministro Nelson Naves, como pelo ministro Paulo Galotti, que proferiu um voto vista. E aqui nós teríamos, praticamente, um recurso ordinário com sinal invertido, ministro Gilmar Mendes. Se nós procedêssemos ao reexame de toda a motivação que foi feita, com base nos relatórios da polícia e as decisões que foram feitas e são demonstradas através de prova documental. Portanto, senhores ministros, esse é o pedido da defesa, que seja assentada a repercussão geral nos termos propostos, mas com o desprovimento do recurso do Ministério Público Federal. Muito obrigado e uma excelente tarde a todos. Muito obrigado, doutor José Carlos Cal Garcia. E agora falará ministro Luiz Fux, presidente do STF. Apresentação oral pelo Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa, doutora Flávia Brescia Pereira. Muito obrigada, excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, doutor vice-procurador-geral da República, caros colegas, senhoras e senhores. Muito me honra a oportunidade de, na condição de amicus curiae, representar o Instituto de Defesa do Direito de Defesa nesta causa, em tema submetido à repercussão geral de importância inegável, senhores ministros, na medida em que transmitirá aos operadores do direito uma mensagem importante, relevantíssima, sobre a forma com que se deve interpretar a legislação processual penal, sempre sobre a luz da Constituição da República. É dar voz a esta Constituição da República, balizando todos os processos nos quais se discute a possibilidade de renovação sucessiva da interceptação telefônica.
O artigo 5º, inciso 12 da Constituição da República, como já se afirmou, ao estabelecer a salvaguarda da liberdade de comunicação reservada, representa em si mesmo o respeito ao direito à intimidade e à vida privada. E é esta a regra de que se trata o tema posto sob julgamento, a regra do sigilo, da preservação dessa intimidade, da preservação da possibilidade de uma liberdade de comunicação reservada. A exceção é o seu afastamento, que, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, é reserva legal expressa e qualificada. É sob esse viés, senhoras ministros, senhores ministros, que se deve adotar o tema da repercussão geral. Porque, muito embora também eu concorde com muito do que foi dito pelo nobre representante do Ministério Público, tenho que discordar do papel que esta Suprema Corte há de ter na definição do tema aqui submetido à repercussão geral. Porque não cabe ao Poder Judiciário colocar-se como combatente da criminalidade. Por mais gravosos que sejam os fatos, por mais que se fale em terrorismo, em organização criminosa, o que cabe ao Poder Judiciário, especificamente na delimitação de tema de tamanha relevância, é colocar-se no papel de garantidor de direitos individuais. E é sob esse viés que a questão de prorrogação sucessiva das interceptações telefônicas há de ser dirimida por vossas excelências. Neste papel de olhar a regra como sigilo, o sigilo que protege e o afastamento que afeta o direito individual, que afeta o direito de comunicação reservada. Por isso, é muito importante relembrarmos que houve sim uma banalização inegável do uso da interceptação telefônica no correr dos tempos, 625-263, Ministério Público Federal contra Isidoro Rosenblum Trosman e outro. Um número inquestionável e ilimitado de interceptações prorrogadas de forma burocrática pelo Poder Judiciário. De pé na tribuna para a sustentação oral, doutora Flávia Pereira. Que faz com que o tema hoje definido se coloque com a importância que tem. Não se ignora que tribunais pátrios e juízes vêm, sim, acatando esta prorrogação sem grande reflexão. Tampouco se ignora o precedente desta casa, já referido, da lavra do eminente ministro Nelson Jobim, em 2004, em que se reconheceu a possibilidade desta prorrogação. Mas o caso concreto, e aí faço referência a uma fala do ministro Gilmar, também no julgamento do inquérito 2424 já referido, é que ao definir o tema da repercussão geral, é fundamental, ministra Rosa, que nos lembremos, que uma corte como esta, disse o ministro Gilmar, a tratar da interceptação telefônica, cumpre uma função muito mais importante, não pelo que ela faz, mas pelo que ela evita que se faça. Quando ela inibe que desde o primeiro grau, desde o agente policial... A advogada lê alguns papéis. O gerdame tentado a virar ditador comece a dar devaneios aos seus sonhos. E é exatamente do que se trata se abrirmos a porta para que a interceptação telefônica prossiga sendo reiteradamente determinada, reiteradamente executada, sem que limites concretos a façam respeitar o sigilo constitucional que deve ser a regra. É, pois, imperioso que nos lembremos dos valores envolvidos nesta definição, que passam, como já afirmei, pelo direito à intimidade da vida privada, da liberdade de comunicação, de não se autoincriminar. São tantos direitos fundamentais a revelar a delicadeza e a necessidade de imposição de limites nesta prorrogação. Porque se de um lado há quem sustente, como fez o nobre representante do Ministério Público, que a expressão uma vez haveria de significar desde que, para afastar a sua relação com a questão temporal, não se há de esquecer que o artigo 5º da Lei 9296, que dá vida a este inciso 12 do artigo 5º, usa a expressão por
por igual tempo ao mencionar o tempo possível de interceptação telefônica. Tudo a indicar que o legislador quis, sim, e vislumbrou em sua redação a necessidade de se impor limites a uma violação de direito individual. Se não fosse suficiente esta leitura fria da lei, é imperioso lembrarmos que agora, em 2019, o legislador, mais uma vez, por meio do chamado pacote anticrime, fez alterações na Lei 9296 e o fez para incluir na captação ambiental a possibilidade de que ela fosse renovada sucessivamente, utilizando-se a expressão por iguais tempos. Mas esse mesmo legislador, senhora ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, não fez essa alteração naquilo que diz respeito à interceptação telefônica, como que a reafirmar a sua percepção, a sua intenção de dizer que esta violação, que é gravosa, que é de bisbilhotar a conversa em tempo real de cidadãos que se presumem inocentes, deve ser limitada. Porque, como diz a doutrina, ministros e ministras, uma violação de direito fundamental desta magnitude não pode ser ilimitada, não pode se eternizar no tempo, não pode cotidianamente violar o direito individual de pessoas presumidas inocentes, por mais gravosas que sejam as condutas que se querem investigar, por mais importante que seja combater a criminalidade organizada. Não é esse o motor de definição de um tema desta relevância pela Suprema Corte, voz e vida da Constituição da República. Não se pode esquecer que uma restrição de direito fundamental eternizada equipara-se à supressão deste direito. E uma prorrogação de interceptação telefônica por mais de 2 anos, sem fatos concretos que a fundamentem, é a supressão do direito fundamental para as pessoas que dela foram vítimas. Não se pode esquecer, senhores ministros, que esta é a missão de vossas excelências na decisão que vai ser tomada na tarde de hoje. É definir limites, limites que tragam, senhores ministros e senhoras ministras, a clareza da necessidade de que os requerimentos venham fundamentados em fatos, fundamentados na demonstração de que não há outro meio de obtenção de prova suficiente a obter aquilo que se imagina conseguiu por meio da interceptação. É fundamental, senhores ministros, que a decisão judicial respeite o artigo 93 da Constituição, agora reconhecido pela inserção do artigo 315 no Código de Processo Penal, como uma fundamentação que há de ser efetiva e não apenas conceitual. Uma fundamentação que traga os elementos que indiquem a urgência daquela medida. Porque se uma medida cautelar, em geral, há de indicar a contemporaneidade do fato que se busca investigar, quando se está a falar de interceptação telefônica, mais do que contemporaneidade, o que se exige é a atualidade do fato. A atualidade que impõe ao magistrado, por disposição legal, que a decisão por ele tomada o seja em 24 horas. Por quê? Porque esta é uma medida de caráter urgente. E de caráter urgente deve acontecer não para se eternizar no tempo, porque daí não há urgência que justifique a violação do direito individual. É uma urgência que justifica violação desta gravidade. Não por acaso o prazo é de 24 horas. Não por acaso, senhores ministros e senhoras ministras, uma interceptação telefônica, ela é pós-delitual. Ela não há de ser prospectiva, exatamente para evitar a fishing expedition a que se referiu o nobre representante do Ministério Público. Mas se tomarmos por base a possibilidade de prorrogações burocráticas, sucessivas, como vimos tantas vezes acontecer em operações, em casos de natureza criminal, é disso que se está a tratar.
Se não houver uma fundamentação que traga elementos concretos a justificar a necessidade de continuidade dessa interceptação, é de prospecção delitiva que se cuida, o que é ilegal e inconstitucional. A atualidade, senhores ministros, é e deve ser evidente num caso como esse, porque idealizar ou imaginar o que é a interceptação telefônica nos nossos telefones, por um dia que seja, dá a dimensão temporal do que significa prorrogar e prorrogar por meses e meses a fins, tornando aquilo, a interceptação naquilo que o ministro Eros Grau já qualificou de bisbilhotagem. E uma decisão judicial da relevância da que vai ser tomada no dia de hoje, tem que transmitir o oposto da imagem de que é de bisbilhotagem possível por meio da obtenção de um meio de prova como a interceptação telefônica. Não se há de esquecer, senhores ministros, e esse tribunal tem reiteradamente tomado decisões nesse sentido, que o prazo razoável, ele é aplicado ao processo criminal, à investigação criminal. Na pauta, criminal, recurso extraordinário 625-263, MPF contra Isidoro Rosenblum, Trosman e outros. Policiais, sob o fundamento de que a violação do prazo razoável é a violação da dignidade humana. Ora, se o é para fazer valer a existência de uma investigação, que dirá de uma medida cautelar desta gravidade? Não se pode imaginar a eternização de medidas como a interceptação telefônica. Não se pode imaginar que a sua prorrogação prescinda de rigores e limites técnicos legais, que a fundamentação venha como forma de possibilitar, inclusive, um controle posterior da legalidade daquela medida. É disso que se trata, é isso que se espera, é isso que se requer. Lembrando sempre, senhores ministros, que o Estado não pode alongar indefinidamente a situação de um investigado. Não pode alongar indefinidamente uma medida cautelar. Porque esta colém da Corte tem dado limites claros para este poder investigativo. Lembrando sempre que o Poder Judiciário, ele não se coloca como ferramenta de apoio a políticas públicas de segurança, mas, mais uma vez, como garantidor de direitos individuais. É nesta condição que o tema submetido à repercussão geral há de ser definido por vossas excelências, com limites claros, porque não se está a falar apenas de interceptação. O recado que esta Corte vai dar tem relação com a forma como os meios de obtenção de prova serão realizados em todo o país. E nós precisamos lembrar que o Estado democrático de direito, que o processo penal constitucional, que o processo penal democrático, ele só se faz possível quando se dá voz e vida à Constituição da República. E não quando, por argumentos pragmáticos, se pretende obter um fim à custa de qualquer meio. Por isso, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa reafirma a importância do tema, espera que o recurso do Ministério Público seja indeferido, com a fixação clara de limites que impossibilitem a burocratização da interceptação telefônica. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Flávia Bressa Pereira. Eu passaria a palavra à Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, nosso decano, mas nós temos um tempo exíguo. Com a palavra, o excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do STF. O seu voto. Então, consultei Vossa Excelência prefere começar após o intervalo. Nós, então, retomaremos o julgamento após o intervalo com o voto do ministro relator. Suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.